Você sabe o que faz um vereador? Como nascem as leis que impactam o seu dia a dia? No programa de hoje, você vai entender como funciona o trabalho do Legislativo Municipal e a importância da Câmara para a cidade. O poder legislativo é um dos pilares da democracia e está diretamente ligado no dia a dia da população. É por meio dele que são criadas as leis e que as ações do Poder Executivo, a Prefeitura, são fiscalizadas. No âmbito municipal, o Legislativo é exercido pelos vereadores, que se reúnem em sessões para tratar os assuntos de interesse da população. Você sabe o que é a tribuna livre e quem pode usar? Olha, eu acho que a tribuna livre seria o quê? Seria um assunto X e cada um dando as suas opiniões. E cada um respeitando as opiniões de cada um. Seria isso que eu acho que é isso. Eu imagino que eles devem escrever, né, e falar, né, apresentar falando. E todo mundo ficou ouvindo, aí tem uma votação. Eu acredito que deve ser assim. Wagner, o senhor sabe como funciona uma sessão na Câmara Municipal? Sei. Pode explicar para a gente, por favor? Olha, a sessão normalmente ela é semanal, né? Onde se reúnem todos os vereadores e que são feitas deliberações. E qual foi a sua resposta para essas perguntas? Você sabe o que é uma tribuna livre? Como funciona uma sessão da Câmara? Eu estou aqui para te ajudar. Esse é o primeiro episódio do Entenda a Câmara. A sessão da Câmara é o momento em que os vereadores se reúnem para discutir projetos, apresentar propostas e tomar decisões que impactam diretamente a vida da população. A sessão legislativa é o período de trabalho da Câmara ao longo do ano. É dentro desse período que acontecem as sessões, onde os vereadores analisam e votam assuntos do município. As sessões podem ser ordinárias ou extraordinárias. As ordinárias são aquelas que já têm dia e horário definidos. Por exemplo, na Câmara de Franca, essas sessões acontecem às terças-feiras, às 9 horas da manhã e às 2 da tarde. E tem como foco a discussão de projetos de lei e outros assuntos do município. Já as extraordinárias são convocadas em casos de urgência, quando algum tema importante não pode esperar até a próxima sessão ordinária. Depois de entender os tipos de sessões, agora é hora de saber como elas funcionam na prática. Toda sessão segue uma ordem divididas em etapas. A primeira parte da sessão é o expediente. É nesse momento que são lidos ofícios, indicações, requerimentos e apresentados novos projetos. Aqui, os assuntos entram oficialmente em pauta, mas ainda não são votados. Depois do expediente, a sessão entra na ordem do dia. Esse é um dos momentos mais importantes, porque é aqui que os projetos são discutidos e colocados em votação. É na ordem do dia que os vereadores decidem, por meio do voto, o futuro das propostas que afetam a cidade. E temos a tribuna livre, que é uma forma de aproximar a Câmara da população, dando voz à comunidade dentro do plenário. Cidadãos, representantes de entidades ou movimentos podem e devem usar a tribuna para falar diretamente aos vereadores, apresentar ideias, sugestões ou reivindicações. Acompanhar as sessões da Câmara é um direito de todo cidadão. E agora que você já sabe como funciona, fica muito mais fácil entender o que acontece aqui dentro. Você sabe como nasce uma lei? Antes de entrar em vigor, uma lei passa por várias etapas de debate, análises e votação. No município, esse processo começa com a apresentação de um projeto de lei que é discutido pelos vereadores nas comissões e nas sessões da Câmara. Nesse bloco, você acompanha e vai entender o passo a passo de como nasce uma lei. Como que nasce um projeto de lei na Câmara Municipal? Não faço a mínima ideia. Assim, eu já ouvi falar algumas coisas, né? Que os vereadores levam o projeto e lá é votado, né? Você já ouviu falar o que é uma ementa? Não. Se esses termos ainda parecem confusos, fique tranquilo,
vamos te explicar de forma simples quais são os principais tipos de leis do município e, principalmente, como um projeto de lei nasce e segue até virar lei. Tudo isso acontece aqui, na Câmara Municipal. Para entender todas as outras leis, é importante começar pela base de tudo, a Lei Orgânica do município. A Lei Orgânica do município é como se fosse a Constituição da cidade. Ela define as regras gerais de funcionamento do município. É nela que estão as atribuições do prefeito, dos vereadores, a organização dos poderes e os direitos e deveres do cidadão. Nenhuma lei municipal pode contrariar a lei orgânica. Além da lei orgânica, o município utiliza outros tipos de leis para organizar a cidade. A lei complementar serve para detalhar assuntos que já estão previstos na lei orgânica. Ela trata de temas mais complexos, como plano diretor, código tributário ou organização administrativa. Por isso, ela segue regras específicas de votação na Câmara. A lei ordinária é a mais comum no dia a dia do legislativo. É por meio dela que são criadas ou alteradas regras sobre saúde, educação, meio ambiente, trânsito e serviços públicos. A maioria dos projetos de lei apresentados pelos vereadores se tornam uma lei ordinária. Mas antes de se tornar uma lei, toda proposta começa como um projeto de lei. E esse caminho tem várias etapas dentro da Câmara Municipal. O projeto de lei pode ser apresentado por um vereador, por uma comissão da Câmara, pelo prefeito ou, em alguns casos, pela própria população. Depois de protocolado, ele é lido em sessão e encaminhado para as comissões permanentes. Após a aprovação na Câmara, o prefeito pode sancionar, transformando o projeto em lei, ou vetar, total ou parcialmente. Se houver veto, a Câmara ainda pode analisar e decidir se mantém ou derruba esse veto. E para ajudar a entender rapidamente do que se trata cada projeto, existe a ementa. A ementa é um resumo claro e objetivo do conteúdo do projeto de lei. É por ela que os vereadores e a população identificam, de forma rápida, qual é o objetivo da proposta. Entender os tipos de leis e o caminho de um projeto de lei é fundamental para acompanhar o trabalho do Legislativo. Conhecer como funciona o poder legislativo, o papel dos vereadores e o caminho que uma lei percorre até entrar em vigor é essencial para o exercício da cidadania. Continue com a gente que vamos aprender muita coisa interessante hoje. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Informativo Câmara. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. As emendas parlamentares são instrumentos que permitem aos vereadores propor ajustes e destinar recursos do orçamento público para atender necessidades da população. Continuamos nas ruas para saber o que a população sabe sobre a Câmara Municipal. Dessa vez, ouvimos o que eles entendem por emenda, projeto substitutivo e mudanças em projetos. O senhor entende sobre emenda? Emenda, o que eu entendo é que os congressistas, eles
acabam tendo uma verba, pega esse dinheiro e ele transfere para fazer alguma coisa prioritária para aquela região. Que é um projeto substitutivo. É alguma coisa que vai substituir alguma coisa que está faltando na sociedade. Eu acredito que é isso. Se esses termos parecem complicados, fique tranquilo. Durante a tramitação na Câmara Municipal, um projeto de lei pode passar por mudanças importantes. Emendas e substitutivos fazem parte desse processo. Nesse vídeo, você vai entender o que são essas alterações e por que elas são importantes para melhorar a proposta. Quando um projeto de lei é apresentado na Câmara, ele ainda pode ser alterado. Isso acontece para corrigir, ajustar ou aperfeiçoar a proposta. Durante a análise, nas comissões e os debates em plenário, os vereadores podem sugerir mudanças no texto original. Essas alterações são feitas por meio de emendas ou substitutivos. Uma das formas mais comuns de alterar um projeto de lei é pelas emendas. A emenda é uma proposta de alteração ao texto original do projeto de lei. Ela pode acrescentar, modificar ou suprir partes do texto. As emendas permitem que os vereadores ajustem a proposta, deixando-a mais clara, mais justa ou mais adequada à realidade do município. E para além das emendas, também existe uma forma mais ampla, o projeto substitutivo. O substitutivo é um novo texto que substitui integralmente o projeto original. Ele é apresentado quando se entende que a proposta precisa de mudanças mais profundas. Mesmo tendo um novo texto, o substitutivo mantém o mesmo tema e objetivo do projeto inicial. Assim como o projeto original, as emendas e os substitutivos também são analisados e votados. As emendas e os substitutivos passam pelas comissões da Câmara e são discutidos em plenário. Somente após a aprovação é que as alterações passam a fazer parte do texto final do projeto. Todo esse processo garante mais debate, transparência e qualidade na elaboração das leis. Emendas e substitutivos mostram que um projeto de lei não é algo fechado. Ele pode e deve ser aperfeiçoado ao longo da tramitação. Acompanhar esse processo é uma forma de entender melhor como as decisões são construídas na Câmara Municipal. O orçamento público é o instrumento que organiza como o dinheiro arrecadado pelo município será utilizado. Ao longo do ano, é por meio dele que são definidas as prioridades de investimento em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Você sabe como e onde os vereadores podem indicar parte do dinheiro público? Eles podem indicar para instituições, destinar à própria cidade, né? Então, aí eu não sei. Eu entendi que ela quis dizer assim, que tem que ser com a população, não é? Não é assim? Por exemplo, limpeza da cidade, não. Essas coisas, não. O orçamento público define como o dinheiro do município será utilizado ao longo do ano. É por meio dele que são planejados investimentos em saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos. Nesse episódio, você vai entender como funciona o orçamento municipal e qual é o papel dos vereadores por meio das emendas impositivas e propositivas. Antes de falar das emendas, é importante entender o que é o orçamento público. O orçamento público municipal é o planejamento de todas as receitas e despesas da prefeitura para um determinado período. Nele estão previstos os recursos que o município vai arrecadar e como esse dinheiro será gasto. O orçamento é organizado em leis, como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O orçamento público é planejado pelo Poder Executivo, mas a Câmara Municipal precisa analisar e aprovar. Os vereadores analisam a proposta de orçamento, podem discutir prioridades e sugerir alterações.
Essa participação acontece principalmente por meio das emendas ao orçamento. Uma das formas de atuação dos vereadores no orçamento público são as emendas impositivas. As emendas impositivas são aquelas que, depois de aprovadas, devem ser executadas pelo Poder Executivo. Elas garantem que uma parte do orçamento seja destinada a áreas ou projetos indicados pelos vereadores, como saúde, educação, ação social ou infraestrutura. Além das emendas impositivas, existem as emendas propositivas. As emendas propositivas são sugestões de alteração no orçamento. Diferente das impositivas, elas não obrigam o Poder Executivo a executar a despesa, mas indicam prioridades e necessidades apontadas pelos vereadores e pela população. O orçamento público é uma das principais ferramentas no planejamento do município. Acompanhar a discussão do orçamento e das emendas é uma forma de entender como o dinheiro público é utilizado. Esse processo fortalece a transparência, o controle social e a participação cidadã. Entender o orçamento municipal e o papel dos vereadores nesse processo é muito importante para compreender as decisões que impactam a cidade. Conhecer o orçamento público é essencial para acompanhar como os recursos são utilizados e fortalecer a participação cidadã. Continue com a gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Fique ligado! Solidariedade também salva vidas. Doe sangue. Agende seu atendimento no Núcleo de Hemoterapia de Franca pelo telefone 16 3402 5000. Compartilhe vida. Para representar a população, exercer o papel de fiscalizador e legislador, o vereador conta com diversos instrumentos de atuação no dia a dia da Câmara Municipal. Vamos conhecer quais são estes instrumentos. A senhora acha que é uma reunião de comissões entre os vereadores? Eu acho que é para prestar conta de serviço, alguma coisa do tipo, né? Porque eu não conhecia. O senhor entende sobre indicação e requerimento? Ué, requerimento para mim, né? Eu acredito que seja tá querendo alguma coisa, né? Para talvez alguma melhora, né? Além de criar leis e fiscalizar o Poder Executivo, os vereadores têm instrumentos importantes para representar a população. Indicações, requerimentos, moções e reuniões de comissões fazem parte do dia a dia do Legislativo Municipal. Nesse episódio, você vai entender como funciona cada um desses instrumentos e qual é o papel das comissões. A indicação é um dos instrumentos mais utilizados pelos vereadores. É uma sugestão feita pelo parlamentar ao Poder Executivo. Por meio dela, o Legislativo aponta necessidades do município, como melhorias em vias públicas, serviços, iluminação, saúde ou educação. A indicação não é votada e não obriga a execução, mas registra oficialmente a demanda da população. Outro instrumento importante é o requerimento.
O requerimento é usado pelo vereador para solicitar informações, documentos ou providências ao Poder Executivo ou a outros órgãos. Diferente da indicação, o requerimento é discutido e votado em plenário. Após aprovado, a resposta deve ser encaminhada dentro do prazo legal. E temos também a moção, que expressa um posicionamento da Câmara. A moção é um instrumento usado para manifestar apoio, aplauso, congratulações, pesar ou repúdio. Por meio da moção, a Câmara Municipal registra publicamente uma homenagem ou um posicionamento sobre determinado fato ou pessoa. As moções são discutidas e votadas pelos vereadores. Para analisar melhor indicações, requerimentos, moções e projetos de lei, a Câmara realiza as reuniões de comissões. As comissões são grupos de vereadores responsáveis por estudar detalhadamente cada proposição. Nelas, os parlamentares discutem, avaliam e emitem pareceres sobre indicações, requerimentos, moções e projetos. Essa análise ajuda o plenário a tomar decisões mais conscientes e eficientes. Esses instrumentos permitem que os vereadores levem as demandas dos cidadãos ao poder público, fiscalizem a atuação do Executivo e registrem posicionamentos do Legislativo. Acompanhar o uso desses instrumentos e das comissões é uma forma de exercer a cidadania. Além das votações em plenário, o trabalho do Legislativo envolve vetos do Executivo e decisões tomadas em comissões e reuniões técnicas. Além de propor leis e utilizar instrumentos como indicação, requerimento e moção, os vereadores participam de outros processos importantes: a análise de pareceres, o veto do Executivo, sua possível derrubada e a participação da população em audiências públicas. Neste episódio, você vai entender cada um desses processos e como eles contribuem para a transparência e a participação cidadã. O parecer é uma opinião técnica sobre projetos de lei e outras proposições. As comissões da Câmara emitem pareceres sobre indicações, requerimentos, moções e principalmente sobre projetos de lei. O parecer analisa a legalidade, a conformidade com a legislação e a viabilidade da proposta. Esses relatórios orientam a discussão e a votação no plenário. Quando um projeto de lei é aprovado pelo plenário, o prefeito pode sancioná-lo ou vetá-lo. O veto é a recusa total ou parcial do Executivo em transformar o projeto de lei em lei. Pode ocorrer por questões de legalidade, constitucionalidade ou prioridades administrativas. O veto não é definitivo. Ele volta para a Câmara para nova análise. Os vereadores podem discutir o veto em plenário e votar para mantê-lo ou derrubá-lo. Caso o veto seja derrubado, o projeto é transformado em lei, mesmo contra a opinião do Executivo. Essa etapa é importante para garantir o equilíbrio entre poder legislativo e executivo. As audiências públicas permitem que a população participe ativamente das decisões. Nelas, cidadãos, entidades e movimentos sociais podem apresentar sugestões, opiniões e reclamações sobre projetos de lei e políticas públicas. As audiências aumentam a transparência, fortalecem a participação popular e contribuem para legislações mais eficientes e adequadas às necessidades do município. Chegamos ao fim da nossa série Entenda a Câmara. Agora você conhece os principais instrumentos de atuação dos vereadores. Com este conhecimento, acompanhar o trabalho da Câmara Municipal fica muito mais fácil e transparente. Esperamos que esta série tenha aproximado você do Legislativo e mostrado como cada decisão impacta diretamente a vida da nossa cidade. Acompanhe, participe e continue exercendo a cidadania. A Câmara é de todos nós. Você acompanhou o programa Educação Legislativa. Nosso objetivo é levar informação e conhecimento sobre a Casa de Leis até você, cidadão e cidadã francana. Agradecemos a sua companhia e até o nosso próximo encontro.
Acompanhe as notícias do Legislativo Francano nos canais oficiais da Casa de Leis.